está no ar mais um episódio do Viver Intensamente. E hoje, sabe o que a gente vai conversar e levar de informação para você aí de casa sobre consultoria em finanças. Sim, eu trouxe uma consultora financeira para explicar como economizar dinheiro para ter para a tua economia doméstica, para a administração da tua empresa e do teu negócio, e também sobrar para ter o teu lazer e fazer a viagem dos teus sonhos. Eu tenho comigo hoje Juliana Bondan, que veio de Campo Bom, essa contadora e consultora financeira, veio nos dar super dicas nesse programa de hoje. Seja bem-vinda, Juliana! Tudo bem contigo? Tudo certo, Aline, obrigada. Fico muito feliz pelo convite. Juliana, vamos falar um pouquinho sobre finanças então hoje? Vamos. Como é que nós estamos nesse cenário de 2025? Bom, acho que é comum para quem é empreendedor, né, na conversa com os amigos, ouvir aquelas reclamações, né? Nossa, realmente está tudo muito difícil, estou tendo dificuldade de bater as vendas, não estou crescendo esse ano como no ano passado. Não se preocupe, pode ser que você não esteja fazendo nada errado. O que está acontecendo com a economia neste momento? Vamos entender um pouquinho disso. O que acontece, né? A economia, ela tem algo chamado ciclo econômico. Então, tem cenários que eles sempre se repetem. Então, quando as pessoas estão ganhando muito dinheiro, gastando muito dinheiro, comprando, acontece um efeito chamado inflação. O que é a inflação? É quando a gente tem mais demanda do que oferta. Então, eu estou vendendo 5 canecas e tem 10 pessoas querendo comprar caneca. O que o fornecedor faz? Aumenta o preço, então infla o preço. Quando acontece essa inflação, o Banco Central faz um movimento para controlar a inflação, que é quando eles aumentam a Selic. A Selic, ela nada mais é do que um aumento de juros. Aumentando os juros, isso se reflete em todos os bancos, né? E todas aquelas pessoas que buscam crédito para investir no seu negócio já não conseguem mais de forma tão acessível ou acabam segurando o pé porque o valor está muito alto, os juros estão muito altos, então se assusta e segura, né? E a partir desse momento as pessoas param de ter dinheiro acessível, né? Quando isso acontece, se emprega menos pessoas, acaba se reduzindo a renda do mercado e, por consequência, o consumo começa a diminuir, né? E neste momento, como é que está a questão da economia, né? As pessoas dizem que tem a sensação de estar estagnado, mas na verdade a gente sabe que não necessariamente está nessa estagnação financeira. Há um crescimento, porém um pouco, ou talvez bastante mais lento do que o esperado, isso, Exatamente. Juliana? Então, a previsão do nosso PIB agora para 2025 é de um crescimento de 2,2%, mas isso é pouco comparado ao valor, por exemplo, do ano passado. Então, ele é um crescimento menor, né? Então, não significa que nós estejamos em crise no sentido de ter um PIB negativo, como foi o que aconteceu na pandemia. Então, a última vez que o PIB foi negativo foi lá em 2020, na pandemia. Depois disso, o nosso PIB ele sempre foi positivo, só que esse ano ele está menor, porque nós estamos justamente nessa etapa do ciclo econômico em que as pessoas estão consumindo menos, porque os juros estão mais altos e automaticamente ele é um crescimento lento. Então é um ano que não se fazem grandes investimentos, é um ano que as pessoas seguram mais o seu recurso financeiro. Então as pessoas costumam pensar mais antes ou planejar melhor os seus gastos, isto? Isso mesmo. E qual é que é o ideal? Vamos pensar assim, né? Numa receita, por exemplo, de uma família. Qual é o percentual geralmente que você utiliza normalmente para manutenção das suas contas, moradia, né? Questão realmente de sustento. Depois o que a gente tem de investimentos maiores, talvez em patrimônio ou outros investimentos, né, Juliana? E o que geralmente o pessoal consegue destinar às vezes para lazer, para entretenimento e para outras coisas. Qual é que é o ideal dentro de uma família brasileira? Hoje existem diversos indicadores de ideal, porque também vai depender da renda financeira de cada família, né? Então, quando a gente olha para uma família que tem um pouco mais de condições financeiras, normalmente essa família ela consegue pelo menos 20% da sua renda reservar, né? Destina em torno de 30% da renda para lazer, né? Para coisas que não são as necessidades do dia a dia, mas que às vezes o lazer é necessário, né? Então a gente tem que avaliar que lazer é esse, né?
e os outros 50% para as necessidades básicas, né? Alimentação, água, luz, internet, combustível. Agora, quando a gente vai lá para as redes sociais e vê influencers, profissionais da área da economia e de finanças, eles dizem o seguinte: por favor, guarde pelo menos 10% da tua renda, né? Que é o ideal. Porque né? as pessoas não estão conseguindo guardar nada, né? Então a gente ainda tem uma grande parcela da população que não tem reserva financeira. Então se diz o seguinte, né? Olha, se a tua renda não está conseguindo fazer sobrar, tente organizar para pelo menos 10% ir para uma previdência privada, né? Um investimento, a gente ouve falar muito hoje em dia em investimentos inteligentes, pensando no teu futuro. Perfeito. E dentro deste cenário, Juliana, que a gente está enfrentando em 2025, qual é a dica econômica que você dá para as pessoas? Né? Se tem algo para investir, se compra, não se compra, se investe, não se investe, né? Principalmente a questão talvez de bens mais sólidos, como casa própria, como a questão também, né, de um carro próprio, que a gente às vezes vê uma série de promoções e outras coisas. A gente vê também que algumas coisas de financiamento imobiliário também se fecharam neste momento. Como é que está esse cenário econômico a nível de Brasil? É muito intrigante, né? Porque quando a economia está nessa situação inflada, onde os preços estão altos e a economia começa a desacelerar, aquelas pessoas que têm recurso financeiro, elas têm várias alternativas. E é por isso que a gente fala de tu ter gestão financeira, de tu trabalhar para fazer sobrar. Por quê? Porque tu vai ter boas opções de investimento. Então, tu vai poder aplicar bem. Se tu for comprar um veículo zero, tu vai conseguir financiar a juros zero. Um veículo, né, novo, tu vai conseguir financiar ele a juros zero. Por quê? Porque o mercado quer vender. Então, o mercado vai parcelar para ti sem juros, porque o banco está cobrando um juros muito alto. Então, tu tem muitas alternativas. Agora, quando a renda familiar ela já é mais justa, tu vai fazer um financiamento de carro, tu vai pagar um juros altíssimo num financiamento bancário. Então, é o momento de se avaliar. Será que eu preciso comprar esse carro agora? Será que eu não poderia economizar para tentar buscar um veículo à vista? Mesmo que daqui a pouco seja algo mais simples, mas é aquilo que eu posso pagar, né? Então, vai ser uma situação diferente de tomada de decisão, né? Então, quando a gente olha para o âmbito familiar, a decisão é: se organize para ter essa sobra, para realmente ter uma reserva financeira, para realmente ter uma reserva de emergência, para não depender de empréstimos no momento que o juros está muito alto. Agora, quando a dica é daqui a pouco para o âmbito empresarial, né? O que eu digo é: valorize os seus parceiros. Normalmente, num momento de crise econômica, onde a renda está mais difícil, o que os empresários fazem? Saem trocando todos os parceiros, saem para buscar preço. Então, aquele profissional que fazia meu marketing, agora eu vou buscar um marketing mais barato. Aquele profissional que fazia minha contabilidade, agora eu vou buscar uma contabilidade mais barata. E no final, a pessoa tem um monte de dor de cabeça. Porque aí, nessa fase de transição e adaptação, acaba se perdendo muita informação. E o barato às vezes sai caro. O barato sai caro. Então, organize a sua gestão financeira. Pode ser que num período de crescimento lento, o teu negócio realmente não vai ter o mesmo lucro que no outro ano, né? Mas valorize, porque tu vai evitar dor de cabeça. E aqui nós estamos falando de saúde mental, de qualidade de vida. Então, não se trata só de preço. Se trata de empreender com sustentabilidade. Então, valoriza os teus parceiros e, claro, faça uma boa gestão financeira para que tu consiga lidar com esse período. Defina metas, defina indicadores, trabalha bem a tua equipe para atingir bons resultados. E o interessante, né, Juliana, que a gente pode pensar também, muitas vezes quando se comporta dessa forma, o mercado daqui a pouco até renegociar preços com as pessoas que já são teus parceiros. Muitas vezes isso também vai te evitar uma série de dor de cabeça. E melhorar para todo mundo, para que não se perca nem o cliente que tu já tem, ou o parceiro que você já tem, e que não tem que estar adaptando com coisas novas, né, Juliana? Eu tenho até um exemplo de um caso. Teve uma vez que eu atendi em consultoria uma imobiliária, onde eles identificaram que realmente o aluguel estava muito alto. E daí foi quando eles tomaram a decisão, ao invés de conversar com o locatário, né, eles tomaram a decisão de trocar de lugar. Eles procuraram outro local onde o aluguel era mais barato, mas gastaram em torno de 50 mil para reformar o espaço, para organizar todo o espaço.
Só que como eles eram a imobiliária, eles eram a própria imobiliária daquele imóvel que eles estavam alugando. Quando eles saíram, o proprietário disse o seguinte: pessoal, para conseguir alugar para outro, eu vou baixar o meu preço. E baixou um monte o valor do aluguel. E no fim era menos do valor que eles estavam pagando. Então, olha o transtorno de tu mudar de lugar, o investimento que eles fizeram para um novo local, buscando reduzir o aluguel, sendo que eles poderiam ter conversado com o próprio proprietário do imóvel. E ter resolvido de uma forma muito mais simples, né, Com Juliana? certeza. Então, claro, vai ter situações que daqui a pouco o teu parceiro ele não vai conseguir reduzir preço, porque ele também está passando pela mesma situação que tu. Ele também precisa sustentar o próprio negócio, mas vai ter situações que tu consegue já fazer boas negociações e manter os mesmos fornecedores e parceiros. E qual é a dica que a gente pode deixar para as pessoas que nos assistem de casa hoje, para que eles possam ter essa separação de caixa, né? Quantos % tem que ficar em cada parte aí do orçamento para que todo mundo consiga usufruir da vida, enfim, né, de forma tranquila, e que consiga também ter esses espaços de lazer, ter esse espaço de usufruir de uma vida, né, de certa forma confortável e tranquila, sem essas preocupações com finanças. Bom, a dica que eu dou então é buscar realmente pensando numa renda familiar, onde daqui a pouco o próprio casal, os dois trabalham, né? Porque hoje em dia a gente vê que o homem e a mulher estão trabalhando para conseguir sustentar a sua família. Então, se hoje você não consegue fazer sobrar nada, a minha dica seria pelo menos 20%. Trabalhar, fazer uma revisão, olhar tudo para fazer sobrar 20%, até porque a gente está pensando numa sustentabilidade do casal. Então, são duas pessoas que no futuro vão se aposentar, né, vão parar de trabalhar, que querem ter um momento, porque quando a gente conversa com as pessoas, elas desejam chegar nesse momento do seu descanso, né? Então, precisaria pelo menos 10% para cada um, pensando nesse futuro. E os outros 20% no lazer. E daí, assim, te sobra mais 60% para as despesas gerais da família. Da né? casa, da casa. família, e do sustento e do restante. Do sustento. Então, se hoje a família não está conseguindo fazer sobrar, eu acredito que fazer um trabalho para sobrar 20% já é um baita de um trabalho e vocês vão conseguir, com certeza, colher frutos no futuro. E se uma pessoa quiser replanejar o seu financeiro, que está com dificuldade, como é que as pessoas podem encontrar a tua consultoria? Qual é teu contato, Juliana? Bom, então hoje você me encontra no Instagram, em @JulianaBondanFinanças, e também através do meu negócio, que é a Dita Contabilidade. Então é @Dita com 2 T's Contabilidade. E com certeza, através da Dita, nós já atendemos através de diagnóstico empresarial e finanças mais de 5.000 empresas nesses 5 anos de escritório, né? Já atendi muitas pessoas onde estavam realmente buscando se organizar, realmente fazer sobrar, a gente pode dizer, né? O foco na sobra, e nós vamos estar de portas abertas para te receber. Perfeito. Conversei então hoje com Juliana Bondan, da Juliana Bondan Finanças, e da Dita Contabilidade lá de Campo Bom, mas que ela faz todo um atendimento, seja online ou presencial, podendo marcar aí uma super consultoria para você, para sua família ou para sua empresa, seja lá o porte do teu negócio, ela consegue te ajudar. Viver Intensamente já vai para o segundo bloco e nós vamos falar sobre o conforto do teu lar, porque vem aí a Patrícia e ela vai falar sobre decoração e sobre viver com sonhos, com propósitos e como tu decorar e deixar a tua casa mais atraente e mais confortável para te ter uma vida também de forma intensa e plena. Vamos de dica financeira? Quem aí já ouviu falar daquela empresária, daquele empresário que mistura o dinheiro da pessoa física com o da pessoa jurídica?
paga conta pessoal na conta da empresa, recebe dinheiro de venda na conta pessoal. Isso pode te gerar uma grande confusão chamada confusão patrimonial, onde você vai ter que pagar imposto pela sua pessoa física, que é muito mais caro do que da pessoa jurídica, além de trazer aquela sensação que a tua empresa nunca dá lucro, que nunca sobra dinheiro para você. Então fica com essa dica: separe o dinheiro pessoal do dinheiro da empresa. Quer mais dicas financeiras para o sucesso da sua empresa? Então continue acompanhando o Dicas da Dita. Oi, voltamos com o segundo bloco do Viver Intensamente de hoje. Esse programa tem apoio da numeróloga Esther Bax e da escritora Bela Sarquias, que é bela até no nome. E temos conosco hoje uma super convidada, Patrícia Passos. Vamos falar do estágio ao empreendedorismo. A vida dela, a trajetória dela é uma história de sucesso. E a gente vem falando também este ano como tema aí, disposições na área de decoração em sonhar com propósitos. E um dia ela sonhou com propósito. E ela começou como estagiária e virou uma mega empreendedora na área moveleira lá na região do Vale dos Sinos. Patrícia, seja bem-vinda ao Viver Intensamente de hoje. Obrigada, Lili. Patrícia, vamos falar um pouquinho dessa história aí? Me conta a tua trajetória. Tu começaste como estagiária dentro do banco, daí descobriu até a linha de financiamento depois para montar a própria loja, trabalhou de vendedora em outra loja concorrente, depois voltou para a tua e realmente solidificou o teu negócio que está há 11 anos no mercado. Então, eu iniciei minha trajetória como estagiária na Caixa Econômica e fiquei depois contratada como recepcionista. Depois disso, fui trabalhar de vendedora numa loja de imóveis, nesta loja que hoje atualmente é o meu concorrente. Né? Me ensinou muitas coisas, né? Depois disso, de vendedora, eu passei a ser gestora desta loja. E depois de gestora, eu fui empreender, né? Surgiu uma oportunidade com o teu pai. Oportunidade, exato, né? Nós dois ficamos desempregados na época, né? E umas situações adversas, né? E a gente ficou... Surgiu a oportunidade de comprar o ponto da loja, né? Que ela já existia com outro nome. E aí nós vamos, né? Mas sem nome, sem nada. Na cara só e na coragem. Né? Os dois ficaram desempregados, pai e filha, daqui a pouco ela, vamos lá na cara e na coragem. E é assim que geralmente os empreendimentos de sucesso acabam começando, né, Patrícia? Mas a gente sempre atribui tudo isso a Deus, porque começar qualquer pessoa da área da administração, né, começar sem capital inicial, permanecer sem capital de giro, né, depois de 2 anos que a gente tinha imóvel, a gente conseguiu vender, depois vendemos carro, aí foi aparecendo... E foi colocando esse capital de giro dentro da loja. Tudo investido no negócio, né, mas foi bem... O início não foi fácil. Não. Qual é o maior desafio de empreender? Nossa, eu acho que tu tem que persistir, sabe? Tu tem que pensar assim, ó, todos os dias eu vou, sabe, mesmo ir contra a realidade. A realidade muitas vezes te diz assim, hoje vai ser um dia... um marasmo, dia de chuva então, que não vai entrar ninguém, e é o contrário, é nesses dias que muitas vezes vem aquela venda que tu não espera, vem aquele recurso assim que de repente, nossa, a gente cansou de muitas vezes, nesse longo dos anos, né, ficar praticamente 1 semana sem vender nada, né, por falta de mercadoria, por diversas situações, né. A situação da enchente também foi desafiadora, Sim, né? Às vezes até para chegar, né? Pandemia também, passou por tudo isso já dentro desse teu ciclo de lojista e dentro da área de imóveis. A parte boa disso tudo é que na pandemia as pessoas queriam investir em conforto dentro do lar, porque estava todo mundo dentro de casa, no fim acabou tentando, né? Mas a gente não podia abrir. Também. Lembra que a gente não podia abrir, mas vender online conseguia. Mas ainda a gente estava bem devagar na questão do online, né? Então, foi bem difícil na pandemia. Agora, a questão que foi um divisor de águas para nós foi da enchente, né? Muito triste, foi um cenário, né, terrível, que a gente espera que nunca mais aconteça, né? Mas foi o que nos
nos reativou, assim, de uma forma... A gente vendeu o que em 10 anos nunca tinha vendido, né? O Vale dos Sinos, em geral, Sim. né, foi bastante atingido em função disto e muita gente está se reerguendo até agora. Sim, até A hoje a gente sabe gente disso. atende pessoas que não conseguiram mobiliar toda a sua casa. E a Patrícia tem uma família e um pessoal muito bacana, que o pai dela, o esposo, ela são pessoas cristãs. E num momento de tragédia como este, muitas lojas a gente viu que o preço subiu. E no caso deles, eles acabaram até baixando o preço e vendendo coisas que eles nunca venderam em 10 anos. Sim. Então, realmente é uma história não só de sucesso, como de solidariedade também, Sim, né, com as pessoas. Foi uma oportunidade de fazer o bem. E realmente a gente viveu intensamente, sabe? O ano passado foi um ano, nossa, assim, a gente era, de madrugada a gente estava entregando, né, para as pessoas que às vezes não conseguiam, precisavam de um colchão só para dormir. E nós estávamos entrando onde muitas vezes o caminhão não conseguia chegar por causa de muito acúmulo de lixo, coisa. A gente ia com um carro próprio e lá entregava, né? E foi algo assim que valeu a pena Cada minuto, cada exatamente, investimento, cada família que se atingiu É, e que se conseguiu também atender naquele momento. sim. Então, um grande propósito, né? Algo que a gente não imaginava, assim, nossa, 10 anos, a gente, é um trabalho, né? A gente aprendi a gostar e a desenvolver sobre decoração, né? Todo mundo já dizia assim, tu tem talento, né? Tu pega uma coisinha do nada e transforma aquilo ali. E transforma mesmo, porque eu vi ela crescer. A primeira sala que eu montei foi com os móveis dela no meu consultório. A primeira vez que eu consegui realmente mobiliar com aquilo que eu queria. Eu me lembro que ela, né, estava montando a loja, e agora eu vou falar de experiência também que eu tive com a Patrícia, que é a nossa grande parceira lá. Sim. Que ela montou uma vitrine linda, maravilhosa, e eu estava fazendo meu cabelo no salão da frente da loja dela. Eu atravessei a rua direto, eu quero aquele sofá daquela vitrine ali, não foi, Patrícia? Sim. Né? Ela não me deixa mentir, porque realmente acontece isso. Eu sou assim, eu fico tão feliz por causa quando eu chego a montar assim a vitrine, o ambiente e chega cliente que quer, eu quero tudo, sabe? Quer desde o tapete, a mesinha, quer estofado, quer. Então, nossa, isso é gratificante, mas também a gente ter estado presente nessa questão ali da enchente, o quanto a gente foi usado, sabe, para beneficiar o próximo, isso aí foi fantástico, assim. A gente ter persistido com todas essas questões do empreendedorismo, sabe, de tantas lutas, e passamos pela pandemia, passamos na época da Copa, que o pessoal só queria televisão, né, e a gente não trabalha com eletro, então foram diversos. Tá aí um nicho para se pensar. Sim, não, se Deus quiser. Mas foram diversos percalços, né? Então, e aí a gente conseguiu, quando a gente estava lá, a gente teve a oportunidade mais ainda de ser usado, né? Na vida de várias pessoas, que a gente acredita que fomos, né? Foi um chamado divino para ti. Uhum. E essa questão de ser projetista, a tua formação também é como projetista, né? Sim, Como é que veio esse chamado na tua vida? Isso veio em qual momento? Foi quando você ainda trabalhava como funcionária, depois de empreender? Como veio isso para ti? Foi depois. Depois? Né? Depois. Uhum. Na época que eu estava no estágio, saindo do estágio, contrato, aí me veio a área da administração, né? Aí eu era de outra cidade, aí vim sou natural de Pelotas, e aí quando eu me mudei para Novo Hamburgo, eu fiz gestão comercial, na graduação. Aí depois disso, comecei uma especialização em consultoria empresarial, né? Depois, para mudar como eu já estava no ramo moveleiro, aí e a paixão por decoração, eu disse, eu vou me aperfeiçoar um pouco nessa área. Entrei para o design de interiores, né? Então, tem sido algo também bem gratificante essa questão, sabe? Da gente que realmente, do pouco ao muito, transformar o ambiente, né? Com os recursos que muitas vezes realmente as pessoas não têm, são limitados, né? Então, trazer isso, fazer um renovar. Uma limonada, né? Fazer as coisas se transformarem e ficarem realmente dentro do sonho e dos propósitos das pessoas. Uhum. Patrícia, e dentro do teu segmento hoje, né? O que é o teu carro-chefe lá na Feira de Móveis?
Nosso forte hoje é estofados. Né? Estofados. Estofados, cozinhas também, a gente trabalha muito. Né? E nós trabalhamos com, na verdade, toda a mobília, né? Mas o que a gente vende muito hoje é estofados. E bastante coisa de planejados também, né? Sim, trabalhamos com sob medida, né? Então, quem quiser nos visitar, conhecer o nosso espaço, fica na Avenida Pedro Adams Filho, 4.975, bem no centro de Novo Hamburgo. Será um grande prazer receber vocês. Uma loja linda, enorme, cheia de material, cheia de decoração, cheia de, né, elementos que tu pode compor o melhor ambiente possível para o aconchego do lar, né, Patrícia? E nós temos também a questão do que eu estou sempre buscando peças de mostruários de grandes redes. E o foco de vocês, Patrícia, qual deles que é hoje? Não, o que vocês trazem também de saldos e pontas, também tem alguma coisa, isso? Sim. E o outlet. Então, Isso. sempre são preços e valores acessíveis e que dá para fazer uma bela de uma decoração. Tu ajuda, inclusive, a compor os looks Sim. lá para o aconchego do lar de cada um. Isso? Como é que o pessoal pode te achar nas redes sociais? É Feira dos Móveis NH. @Feira dos Móveis NH no Isso, Instagram. no Instagram. Né? E no Patrícia Passos. Patrícia Passos, aí o Isso. pessoal. Dá o telefone da loja. 51 98410 2104. Então, quem quiser redecorar a casa, transformar o ambiente e deixar o lar mais aconchegante, pode procurar pela Patrícia Passos, @Feira dos Móveis NH. E ela vai te ajudar. Ela entrega para qualquer lugar aqui do Rio Grande do Sul. É só procurar lá no Insta, que tem vários ambientes para compor. Isso aí, então. Muito obrigada. O Viver Intensamente de hoje fica por aqui e até o próximo, gente. Oiê, seja bem-vindo ao Josiane Silva Hair Studio. Você merece um lugar onde se sinta mais linda e acolhida. Esse espaço foi feito com muito carinho para te receber. Aqui cada detalhe tem um pedacinho de mim. Eu sou Josiane Silva Hair, seja bem-vindo ao meu estúdio.